Deus, né? Em qualquer situação, em qualquer lugar que a gente esteja, servir a Deus ainda é a melhor opção. Eu gostaria de ver um texto que está aqui no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 1 em diante. Jó 1, versículo 1 em diante. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história desse grande homem, desse homem que perseverou em meio a grandes tribulações que caiu sobre ele. Somente por ele acreditar, confiar nesse Deus tão grande, por ele ter a certeza do tamanho da fé que ele tinha nesse Deus tão poderoso. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temente a Deus, e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava as suas 3 irmãs, para comerem e beberem com ele. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e os purificava de madrugada. Ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, o homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo o que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos.
apenas não toque diretamente. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vou ler até aqui. Senhor Deus amado, Deus querido, nesta hora, meu Pai, eu te peço que o Senhor, meu Pai, venha, Senhor, derramar, Senhor, na minha vida sabedoria e conhecimento, que as tuas palavras, Senhor, que saia, Senhor, da minha boca e não a minha. Deus, que não saia a sabedoria minha, mas seja a tua, Senhor. Meu Deus, eu te peço que através dessa palavra o Senhor fale ao meu coração, à minha alma, Senhor, que fale no seu coração, meu Senhor, de quem está ouvindo, Senhor, e que venha produzir, Senhor, frutos, Senhor, na vida de cada um, em nome de Jesus. Podemos sentar? A história de Jó é uma história interessante, porque Jó ele passou a passar muitas calamidades por causa da fé que ele tinha em Deus. Jó era tão justo, Jó era tão temente a Deus, que não lhe faltava nada. Jó ele era um homem rico. Pelaquela região da época, Jó ele tinha sobre posse muitos animais. Tinha bois, ele tinha jumentos, ele tinha ovelhas. E se pegasse Jó e trouxesse para a nossa época, ele seria como se fosse o Bill Gates da vida. Porque aquela época era uma época agrícola. E bois e jumentos era como se fosse os carros mais caros, porque todo mundo necessitava daquilo ali para poder guiar a carroça, para poder trabalhar na agricultura, para poder levar seus bens de um lado para o outro. Jó ele tinha tudo isso sobre sua posse, pela graça de Deus, por ele ser temente, por ele ser honrado, por ele ser respeitoso com o Senhor. Então não lhe faltava nada. E a riqueza que Jó tinha não vivia só para ele, porque a Bíblia diz que ele tinha muitas pessoas que trabalhavam com ele, e provavelmente ninguém passava necessidade. Jó tinha 7 filhos e Jó tinha 3 filhas, o total 10 filhos. Eram as crias de Jó. A história diz que esses jovens eles faziam os seus banquetes cada dia na casa de um. Jó era tão abençoado que para os filhos fazerem festas, um de cada vez na casa do outro, significava que era uma família unida. Não era uma família separada. Não era uma família briguenta, uma família que brigava por qualquer coisa ou por tudo. A história diz que essa família fazia as suas festas, mas Jó era tão temente a Deus que ele pensava no seu coração que os filhos dele poderiam ter pecado contra Deus em algum momento da festa. E Jó punhava seus filhos de madrugada e ele armava o holocausto para poder sacrificar em favor dos seus filhos, para que Deus o perdoasse caso os filhos dele tivessem pecado. Jó, ele fazia os seus holocaustos pessoal em adoração a Deus, ele fazia os seus sacrifícios em agradecimento a Deus. Não lhe faltava nada. Não lhe faltava a comida, não lhe faltava a bebida, a casa era feliz, a família era unida.
E ali, juntamente com Jó e a sua riqueza, aonde ele morava, também ninguém passava por provação, porque a bênção seguia Jó, e todo aquele que andava com Jó era abençoado também. E a história diz que agora Jó cai em uma, não está na Bíblia, mas vou colocar aqui, em uma aposta. Ele cai agora em uma aposta entre Deus e Satanás. Jó está na tranquilidade dele, com a família dele, vivendo a vida dele. E o inimigo das nossas almas não tem prazer em ver o povo de Deus feliz, em paz. E a história diz que Satanás veio à presença dos filhos de Deus, junto com o Senhor ali. E agora Deus, ele faz com seus lábios a representação de Jó. Ele anuncia a Jó, e ele diz: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, homem justo, homem que se desvia do mal, homem que faz de tudo para não cometer erro. Deus, ele apresenta a Jó, porque Deus observava o caráter, a qualidade de Jó. Se trazer para o dia de hoje, será que Deus, ele anuncia a mim, anuncia a você? Jó, Deus ali sabia que Jó, ele era temente, e ele ia sim conseguir se desviar do mal, ele ia suportar as lutas que estavam por vir. Deus tinha certeza na fidelidade que Jó tinha, na confiança que Jó tinha em Deus. E Satanás agora põe à prova a fidelidade e a certeza de Jó em Deus. Deus agora, confiando em Jó, ele dá a legalidade a Satanás para vir, para tocar em tudo o que Jó possui. E não era pouca coisa. E ali nós temos a certeza que o coração de Jó não estava naquilo que ele possuía. O coração de Jó, ele estava íntegro e completo em Deus. Porque quando Satanás sai da presença do Senhor e ele vem para a terra, a primeira coisa que ele faz é tocar na finança de Jó. A história diz que Satanás, ele veio e tocou nos bois. O mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos pastando por perto, e quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapei para lhe contar. Jó, ele começa a passar agora as suas calamidades por causa da certeza que Deus tinha nele, da confiança que Deus tinha nele. E agora Jó começa a perder os seus bens. Jó, ele era um homem que ele era visto na região a qual ele morava na época. E na mente das pessoas da época poderia dizer: está acontecendo porque ele pecou, porque ele falhou, porque ele está fora da direção do propósito de Deus.
Satanás ele usa de vãs armadilhas para poder atacar a Jó. Ele começa a pegar Jó naquilo que ele acha que vai fazer com que Jó se abale. E Satanás ele arma um plano de mexer nas 4 estruturas de Jó. Ele começa a mexer na sua finança, começa a mexer nos seus bens materiais. Ele começa a tocar e destruir tudo que Jó tem. Os bois foram roubados. Para quem não entende, vai dizer, é propósito de Deus. As ovelhas, caiu o fogo do céu e disseram, foi Deus que mandou esse fogo. A natureza criada é de Deus, mas Deus deu legalidade para que Satanás usasse para poder afligir Jó, para ferir tudo o que Jó possuía, dado por Deus. Às vezes passamos por provações, passamos por dificuldade, passamos por perseguição. Às vezes foram nós que procuramos, às vezes é propósito de Deus e às vezes é o inimigo que vem para tocar naquilo que Deus te deu. E desceu o fogo do céu e queimou todas as ovelhas que Jó possuía, juntamente com seus empregados. E Jó começou a padecer, começou a sofrer, porque ele não estava só perdendo os seus bens, mas também estava perdendo os seus amigos, seus empregados, pessoas que estavam ali sob a sua guarda. Acredito eu que Jó começou a pensar e a conversar com Deus o que é que estava acontecendo, e Jó começou a se entristecer, mas a Bíblia diz que em nenhum momento Jó culpou a Deus. E às vezes nós culpamos a Deus por tudo. Às vezes colocamos Deus na parede, achando que Ele é o culpado. Não paramos nem para entender, para conversar ou perguntar. A primeira coisa que faz é empurrar Ele na parede. Jó não culpou a Deus em hipótese nenhuma, em forma nenhuma. A primeira coluna que o inimigo toca foi na finança de Jó. Faz Jó perder tudo. Jó entra em falência. E entrando em falência, Jó perde as pessoas que às vezes admiram ele. E às vezes é assim conosco. Às vezes temos pessoas que nos arrodiamos, que nos arrodeiam. Às vezes é pelo que você tem, pelo que você pode proporcionar. No momento em que você perde, as pessoas que te rodeiam viram as costas e vão embora. Porque foi assim que aconteceu com o filho pródigo. Ele pegou a sua parte, ao qual ele não tinha direito, mesmo assim o pai deu e saiu. E esse filho pródigo, ele conquistou muitos amigos. Mas amigo que é amigo é aquele que está junto de você, mesmo quando você passa por provações, por dificuldade, por perseguição. E o amigo de verdade não precisa nem falar, ele só senta, vai dizer: eu estou aqui junto de você. Dê o que der, venha o que vier. Porque o melhor amigo não é aquele que olha para o que você tem, mas é pelo que você é. Jó, ele perdeu tudo. A primeira coluna de Jó
foi quebrada, mas Jó continuou de pé. A primeira coluna de Jó foi arrebentada, mas Jó não negou a Deus. Ele não culpou, vai dizer, está acontecendo isso por culpa do Senhor. Não. A segunda coluna da vida de Jó é os seus filhos. Aquilo que você pôs no mundo, quando você pega no seu braço e você cuida e cria desde pequeno, aí você vê ele sendo ferido, tocado, não tem pai, não tem mãe que aguente, não tem pai, não tem mãe que aceite aquilo calado, que aceite aquilo sem fazer nada. E a Bíblia diz que para tudo tinha um para poder trazer a notícia. E às vezes temos pessoas que só nos trazem notícia ruim, nunca nos trazem notícia boa, sempre bate na nossa porta para nos trazer notícia ruim. E eu trouxe a notícia e disse: Jó, deixa eu te falar uma coisa, prepara o teu coração. Veio um vento muito forte, um vento pesado. Esse vento bateu na casa. Quem estava na casa? Seus 10 filhos, os 7 homens e as 3 mulheres. E o que aconteceu? Me conte o que foi que aconteceu. Ele, rapaz, o vento bateu, sacudiu a casa, derrubou a casa e caiu por cima deles. E aí não sobreviveu ninguém. Não teve um filho que saiu com vida. Mas Jó tinha uma confiança tão grande em Deus, que mesmo na dificuldade, Jó veio, ele rasgou o seu manto, jogou sobre a cabeça, ajoelhou-se e foi conversar com o Senhor. Eu nasci nu, estou vestido, se nu eu vim, nu eu voltarei. Se Deus me deu, Deus tomou, é tudo de Deus. Bendito seja o Senhor. Novamente você não viu Jó acusar Deus de nada. E às vezes nós acusamos a Deus por qualquer bobagem. Nós chamamos, botamos Deus no canto para poder falar: por que está acontecendo? Será que a culpa é do Senhor? A culpa é minha? O Senhor permitiu que isso acontecesse? Por quê? Será que eu mereço? Jó em nenhum momento parou para acusar Deus. E todo o propósito que aconteceu foi de Deus, porque Deus confiou em Jó. Deus abriu o leque e disse assim: ó, esse é Jó. Eu estou anunciando ele a você porque eu confio. Eu tenho observado esse Jó. Esse Jó, ele tem se desviado de tudo que veio contra ele. Ele fez de tudo para não pecar. E isso constantemente, tanto com ele quanto com sua família. Jó, ele perdeu seus bens. Jó perdeu os seus filhos. Jó perdeu a sua finança. E provavelmente as pessoas que a rodeavam, porque o que ele tinha, também foi embora. Mas Jó sofreu pelos seus filhos e pelos seus empregados que morreram junto no processo.
num processo ao qual Deus testificou de Jó para o inimigo. Deus quis dizer: ele me serve não é porque eu dou, mas é porque ele confia. Não é porque eu libero a bênção, mas é porque ele me adora, não pelo que eu dou, mas pelo que eu sou. Ele tem confiança em mim. Tanto que Satanás, ele fala e testa a Deus, dizendo que Jó só adora ele porque Deus cercava ele. Ele era cercado por uma cerca que impedia que qualquer mal viesse a ele. E nada disso era verdade. É pela confiança que Jó tinha em Deus. É a confiança que devemos ter no Senhor. A certeza da nossa salvação, a certeza da nossa vitória. A terceira coluna da vida de Jó é a sua saúde. No capítulo 2 de Jó, você vê que Satanás ele volta, conversa com Deus, e Deus novamente dá a liberdade para ele ir tocar. E por isso uma necessidade da gente estar coberto e revestido com a proteção de Deus, as armaduras, estar fiel com o Senhor, estar andando lado a lado com Ele, para quando vinham as dificuldades, vinham as provações, a gente ter a certeza, a gente está seguro que Deus ele está ao nosso lado e Ele vai nos livrar. Não quer dizer que nós não vamos passar pela provação, mas Ele vai nos livrar. Ele vai nos dar o escape. Satanás sai da presença do Senhor com toda a sua ousadia, desce para tocar no corpo de Jó. Deus, Ele dá a certeza aqui que Ele está no controle de tudo. Vá, toque na vida, no corpo de Jó, só não toque na alma. Não tire a vida de Jó. Ele mostra aqui que Ele está no controle, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte. Ele mata, Ele faz viver, Ele fere e Ele faz sarar. Deuteronômio 32, 39. E Ele agora desce para tocar em Jó. E Ele fere Jó de uma doença mortal, feridas. E essa ferida nasceu da sola dos pés ao couro da cabeça. A ferida ela incomodava tanto que Jó, ele catou um caco de louça para poder se acalentar. Ele raspava a sua carne. Eu não aguentaria. Mário não aguentaria passar 10% do que ele passou. Como diz a gente aqui, da nossa geração, eu já tinha pedido PPU. Eu já tinha dito: Senhor, não aguento não, tira de mim. Jó ele começou a raspar as feridas do corpo com um caco de louça, sentado à beira da cinza, porque incomodava. Esse homem ele perdeu a sua finança, esse homem ele perdeu os seus filhos,
ele perdeu os seus empregados, ele perdeu os seus bens, e agora Jó perde a sua saúde. Ele está ferido. Jó se sente agora solitário, sentado, sofrendo, sem ninguém. Mas Deus estava com ele. Naquele momento ele estava sozinho de pessoas, mas Deus estava com ele. Deus está com você, Deus está comigo. Glória a Deus. Mediante qualquer dificuldade da nossa vida, Deus está comigo, Deus está com você. Ah, se eu saio e não consigo o trabalho, Ele está com você. Oh Senhor, eu estou sofrendo, Ele está com você. Oh meu Deus, eu estou com meu filho nas drogas, Deus, Ele está com você, e Ele vai resolver todas as suas dificuldades. Amém. Mas é necessário você confiar, é necessário você crer, é necessário você andar reto com Ele, para poder te representar. E quando Deus Ele te representa, você pode passar pela dificuldade, mas Ele restaura tudo, em dobro, na sua vida. Para Deus te representar, é necessário você representar Deus. Jó está sentado à beira do fogo, se raspando, na solidão, sofrendo porque perdeu tudo, perdeu as suas proles, os seus filhos, aquilo que ele mais amava. Os seus filhos faziam festa, um na casa do outro, mostrando que era uma família unida, era uma família que andava dado a mão. Jó era fiel com Deus, fazia sacrifício, pensando ele que os filhos poderiam ter pecado, e Deus ele amava Jó. Deus ele tinha prazer em Jó, porque quando Satanás foi até ele, Satanás não perguntou sobre Jó, ele não anunciou Jó, mas foi Deus que mostrou, porque Deus tinha prazer em Jó. Você viu o meu servo Jó foi representado por Deus, porque Jó ele era fiel a Deus. Jó apareceu para Deus. Jó representava a Deus, e agora Deus representa Jó. Jó está sofrendo na beira do fogo, com ferida que está da sola dos pés à cabeça, e lepra deixa o corpo em carne viva. Ele passava e a carne vinha junto com aquele caco, para poder conseguir se coçar. A única pessoa que poderia consolar Jó naquele momento, ela era a quarta coluna, mas não representou na vida de Jó. Jó está sofrendo. A mulher de Jó poderia chegar e consolar, chama Jó e dizer: calma, vamos perseverar, vamos orar, vamos entender o que está acontecendo. Em vez disso, ela chama Jó e diz: negue esse Deus e morra. Ela não conseguiu enxergar além do propósito, porque a visão dessa mulher era uma visão carnal, era uma visão terrena. Ela não enxergava o que Jó enxergava.
ela não viveu o que Jó vivia. E ela agora pede para o servo de Deus negar a Deus e morrer. Ela não conseguiu ver o propósito de Deus em tudo isso. De onde veio Satanás? De perambular, ou seja, vagabundear, correr pela terra sem um propósito. Eu passei por ela toda a minha vida. Depois da queda, eu vivo vagabundeando, e aí meu papel é destruir. Satanás, ele pegou os pontos mais cruciais da vida de um homem para poder derrubar, para poder destruir a fé, a certeza que Jó tinha em Deus. Só que a confiança de Jó era grande, era tremenda, que traz à tona aquilo que não existe. Negue esse Deus, homem, e morra. Acaba com esse sofrimento. Você não vê que você já perdeu tudo? Você está pobre, os seus filhos morreram, você está cheio de lepra, você está aí sofrendo de dor. Morre logo, porque para você acabou tudo. Às vezes você está passando por dificuldade, por provação, mas quem não entende vai mandar você desistir logo. Como tem aqueles que dizem assim: é só um momento, diz que aceitou, diz que está ali, mas só vou dar um tempo para poder voltar de novo, para cair mais uma vez. Mas Jó, ele confiava em Deus. Nada abalou Jó. A sua finança não abalou Jó. Seus animais todos morreram. A morte de seus filhos, 10 filhos, não abalou Jó. Ele continuou firme. A saúde de Jó continuou firme. E tem gente que se abala por bobagem, abandona Deus por qualquer coisa, nega por mínimas coisas. Mas Jó perseverou, porque ele confiou no Senhor. E agora Jó perde tudo, e agora a mulher que era para poder consolar e dar um apoio, se a coluna na vida de Jó, tenta derrubar Jó mais ainda. Mas a história diz que Jó, ele tinha 3 amigos. Cada um saiu da sua terra, combinou entre os 3 e falou: vamos chegar lá junto, vamos entender o que está acontecendo, vamos entender o que está acontecendo. Quando ele chega ao longe, que ele olha e vê a calamidade que está a terra de Jó, a calamidade que Jó está, antes de chegar, eles entraram em lágrimas, começaram a chorar, rasgaram as suas vestes e ficaram ali. Depois foram para junto de Jó, sentaram junto de Jó, não precisou dizer nada, sem nenhuma palavra. Ele quis dizer assim: Jó, você não está só, estamos aqui para o que der e vier. Nós estamos aqui para tudo que você precisar. Estamos aqui para te apoiar. E a Bíblia diz que há amigos que acabam nascendo um irmão, mais chegado que o irmão. Tem amigos que ele é muito mais chegado que um irmão, porque esse amigo
que no momento da sua dificuldade, no momento da sua angústia, é que Ele vai se aproximar e vai te colocar de pé, vai te dar o ombro para te ajudar a caminhar. Como também tem amigos que te chamam para a sua derrota. Tem amigos que te chamam para derramar sangue inocente, e você sem visão, levanta e vai, e às vezes o sangue é o teu próprio. Jó teve 3 amigos que veio de longe para apoiar. Teve 3 amigos que viu a derrota de Jó, mas se apoiou com ele, sentou-se junto com ele, rasgou as suas vestes junto com ele, jogaram cinza junto com ele e disse: eu estou aqui, você não está sozinho, estou aqui para te apoiar, estou aqui para te ajudar, não pelo que você tinha, mas pelo que você é. Glória a Deus. E é esse tipo de amigos que devemos chegar para junto de nós, não aquele que chama para o perigo, que te chama para derramar sangue, que te chama para a vida errada, mas o amigo que te chama para que você tenha vida, para que você cresça, para que você esteja na presença de Deus. Aleluia. É esse amigo que devemos ter. E a Bíblia diz que Jó, mediante a toda a calamidade, mediante a toda a tribulação que ele passou, Deus, Ele restituiu tudo em dobro. Jó, ele se tornou o homem mais rico, e Deus devolveu filhos e filhas, porque Jó perseverou, Jó não desistiu, e Jó provou para Satanás que Deus estava certo em representar ele. Aleluia. Deus está aqui para te representar. Glória a Deus. Ele está aqui para me representar. Porque ele confia, ele sabe da fé, da certeza e da confiança que você tem nele. Coloque a tua fé em Cristo. Se entregue mais ao Senhor. Deixe Ele agir na sua vida. Deixe Ele dirigir. Deixe Ele comandar a tua vida. E tudo vai acontecer. Tudo vai mudar. Só confia no Senhor. E Ele começa a te representar. Ele começa a trazer à tona tudo aquilo que não existe, tudo aquilo que você não tem condições de possuir, Ele vai fazer surgir. Mas a sua confiança não tem que estar naquilo que você possui, mas tem que estar naquele que te dá tudo isso. A sua confiança tem que estar no autor e consumador da nossa fé. E quando isso acontecer na sua vida, não vai te faltar nada. Confia no amigo que te levanta. Confia no amigo que te coloca de pé, que te livra do perigo, que diz para você o que é certo e diz para você o que é errado. E esse amigo é Jesus Cristo. Amém. Esse amigo foi o que morreu na cruz por você. Esse amigo foi o que levou nossos pecados. E esse é o amigo que temos pela eternidade. Amém, meu Deus.